Olá pessoal, professor Cleiton Batista, que é o canal Literologia. Aqui a gente apresenta livros de maneira geral. Hoje apresentarei para vocês um dicionário excelente para quem é da linguística, para quem é do curso de letras, para quem gosta de estudar conceitos mais aprofundados da área de letras, sobretudo de linguística, gente, na verdade. Estou falando deste dicionário de semiótica trazido para o Brasil, né, reeditado e publicado pela editora Contexto, Dicionário de Semiótica, gente, que é o clássico mesmo, clássico dicionário de semiótica. Eu já apresentei no canal da mesma editora, o mesmo padrão, o Dicionário de Análise do Discurso, do Patrick Chardot e do Dominique Manguenot, e agora adquiri também, é 2016 também, mas eu só vim adquirir agora, o Dicionário de Semiótica do Julius Grimans e do Joseph Courtet. São conceitos excelentes, sobretudo para quem estuda questões de semiologia, de semiótica, de signo, de significado, de questões mais ligadas à interpretação mesmo, gente, nesse caso. Observe o seguinte, que quando a gente fala dicionário de análise do discurso, gente, aqui fala-se de uma teoria linguística da análise do discurso, nesse caso que é a análise do discurso francesa, na linha do Chardot e do Manguenot, né? Nesse caso aqui, são os estudos de semiótica de maneira geral. O Julius Grimans é um dos maiores estudiosos de semiótica que já tivemos, e o Joseph Courtet também. Então, são diversos termos ligados à semiótica, semiologia, teoria do signo, essas coisas de maneira geral, gente. Professor, mas é interessante ter os dois? Sim. Muitos conceitos que estão no outro? Sim, também estão. Que, por exemplo, o léxico, abri aqui em léxico. Neste aqui, gente, léxico, diz. E aí, esse aqui tem uma coisa interessante que é a origem, né, do francês e do inglês. Léxico é a lista exaustiva de todas as lexias de um estado de língua natural. O valor desse conceito de caráter operatório deve ser apreciado em função da lexia, de sua capacidade principalmente de ser retomado como unidade de base para análise semântica. 2. Léxico quase sempre se opõe ao vocabulário, como um inventário de unidades virtuais para o conjunto de unidades realizadas em um corpus, ou que vem a dar na mesma, em um texto. Aí fala que continua. Em gramática gerativa, o léxico é considerado como um dos dois subcomponentes, conjuntamente com o subcomponente categorial de base do componente sintático. No quadro dessa conceituação, afasta-se radicalmente de sua definição tradicional, do sentido 1. E aí, conceito básico aqui, gente, né? Neste aqui. Aí aqui, você não vai encontrar diretamente a palavra léxico. Ele vai mandar você ir lá para o termo vocabulário. Então, você encontra aqui do Chardot o termo léxico, ele vai mandar você ir para o vocabulário. Tem vocabulário / léxico. Aí coloca. O termo vocabulário é, no uso corrente, compreendido como sinônimo de léxico. Essas duas unidades lexicais designando um conjunto de palavras. Bom, isso de maneira geral. Aí ele vai especificar também. Em linguística, né, o estatístico Miller estabeleceu uma distinção entre léxico, que se relaciona com o que Saussure chama de língua, e vocabulário, que se inscreve na fala, ou seja, no discurso. Então já vai dizer que em linguística, o estatístico Miller coloca o termo léxico para o que Saussure chama de língua e o vocabulário para aquele que se chama discurso. E continua aqui, gente, tá? E aí há diversos conceitos. Eu não vou complementar o conceito aqui para a gente ficar nessa busca também, tá? Mas assim, só para complementar, vou complementar. Posteriormente, essa distinção foi retomada por lexicógrafos como Wagner, que instaura uma relação de inclusão entre o léxico, definido como conjunto de palavras por meio dos quais os membros de uma comunidade linguística se comunicam entre si, e o vocabulário, que vem a ser um domínio do léxico que se presta a um inventário e uma descrição. Picochet, sem problematizar essa bipartição, explica diferentemente propondo chamar de léxico o conjunto de palavras que uma língua coloca à disposição dos locutores,
E vocabulário, o conjunto de palavras utilizados por um dado locutor em circunstância. Isso é o mais comum, gente, na verdade, né? Ou seja, que o léxico seria o conjunto de palavras à disposição, né, dos locutores de maneira geral. E o vocabulário seria algo mais particular, é aquilo que aquilo que eu domino, na verdade. Então, assim, o léxico hoje é o domínio comum no Brasil também. O léxico o conceito geral, é o conjunto geral de palavras à disposição dos locutores, dos falantes, e o vocabulário é aquilo específico. Então, eu não tenho domínio de todo o léxico da língua portuguesa, mas eu tenho um vocabulário específico, gente, seria mais ou menos isso. E aí ele continua aqui, em análise do discurso, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Assim, é só para mostrar, gente, que às vezes não é bem o mesmo conceito. Então, quando a gente vai falar de algumas questões, nós precisamos realmente redefinir o campo em que nós estamos. Então, por exemplo, estou no campo da semiótica, da semiologia, estou no campo da análise do discurso, estou no campo geral, estou no campo da linguística. Então, os conceitos, sim, eles mudam de acordo com a realidade. Então, por exemplo, o conceito de argumento. Em gramática, o argumento é a parte que complementa lá uma predicação. Então, o argumento é uma predicação. Podemos pensar assim, né? O argumento do verbo, aliás, faz parte da predicação. Mas em argumentação, o argumento já tem um outro sentido. Então, quando nós vamos definir, é preciso definir o campo de atuação. Então, olha, eu estou falando aqui no campo da semiótica, da análise do discurso, da linguística de maneira geral, no campo da enunciação, no campo da linguística de texto, e aí vai de diferentes formas, gente, tá? Então, apresento aqui este dicionário de semiótica do Julius Grimans e do Joseph Curtet, gente, tá? Só para ler aqui a informação básica da contracapa. Clássico, obrigatório, atual. O dicionário de semiótica de Grimans e Curtet desperta adjetivos como esses por parte dos mais importantes especialistas em semiótica e linguística de todo o mundo. Pois aí está ele, em excelente tradução, edição bem cuidada e prefácio de José Luiz Fiorin. A obra permite 3 percursos de leitura. 1. A leitura alfabética, que é utilizada para consultar o significado de um termo em semiótica, a maneira como ela vê a noção, como ela vê uma noção de outra teoria. 2. A leitura do verbete e daqueles que têm como entrada os termos indicados ao final, que formam um conjunto de imbricações conceituais e são, assim, verdadeiramente antigos. E 3. A leitura do verbete e daqueles que se referem a vocabulários indicados com asterisco, que permite situar o termo no interior do componente da teoria, dando a ele lugar epistemológico. Cabe ao leitor percorrer o dicionário como quiser. É um vocabulário hipertexto indispensável para todos os interessados nas ciências da linguagem.